Ô, Edu Panzi, boa noite, bem-vindo à turma do Bate-Bola. O que você espera desse Corinthians e Atlético amanhã? O Álvaro trazendo motivação financeira, que é importantíssima, sim, nessa reta final, é uma possibilidade. O Corinthians que acabou não sendo ultrapassado, por exemplo, pelo Flamengo, que perdeu há pouco, né? Flamengo permanecendo com seus 62 pontos e vai terminar o Brasileiro na 5ª colocação. E o Atlético lutando pela vaga Libertadores, que pode até ser vaga direta. Edu, boa noite. Cirilo, um abraço para você, para quem tá ligado na turma do Bate-Bola. O Cláudio trouxe aí, né, quem joga, Alan ou Otávio. Acho que pouco importa qual dos dois entra em campo, quem precisa jogar é o Atlético, né? Imprensa, boa parte da torcida, todo mundo passou o ano apontando o dedo e tentando achar um culpado, quando o problema nunca foi um só, né? Já falei aqui algumas vezes, o culpado foi o Godin, foi o Guga, foi o Alonso, agora é o Alan, já foi o Sacha lá na frente, o Turco foi o grande culpado, era só tirar o Turco que o Atlético ia ser campeão, pelo contrário, ele saiu, o time caiu de produção, quando o problema nunca foi um só, né? Então, pouco importa se Alan ou Otávio, até acho que o Cuca vai optar pelo Alan. O Otávio fez um ótimo jogo contra o Cuiabá, mas era o Cuiabá, né? Que veio para o Mineirão morrendo de medo de atacar o Atlético, pouco incomodou lá na frente. Foi um jogo até meio que confortável para quem estava no sistema defensivo, tanto que a gente viu um Mariano participando mais, um Dodô subindo muito mais, sem tanta preocupação, como foi, por exemplo, contra o Botafogo, quando o Alan não foi bem, acabou tomando o 3º cartão. Então, pouco importa qual a peça que o Cuca vai escolher para o jogo, é o Atlético, é o time, é o conjunto que precisa render, precisa jogar futebol. O Corinthians já não perde mais a 4ª colocação, né, com essa derrota do Flamengo para o Avaí, então, como disse o Álvaro Damião, vai brigar por uma grana a mais, só que à frente do Corinthians tem um Fluminense também brigando por uma grana a mais, ele pode passar o Inter em caso de derrota do Inter para o Palmeiras lá no Rio Grande do Sul, então essas equipes se apegam à grana, a dinheiro, e o Atlético é aquele aluno, né, que deixou para passar de ano na prova mais difícil, porque você tem a prova bimestral, que a matéria é só do bimestre. O Atlético deixou para passar de ano na matéria que engloba todo o ano. Contra o time mais difícil, contra um time mais difícil, na casa dele. O Atlético vai ter que fazer o que ele deixou de fazer durante a temporada. Principalmente, Cirilo, jogar bem. Porque você jogando bem, você está mais próximo da vitória. É difícil de apostar no Galo nesse jogo contra o Corinthians, mas não tem outra saída. É vencer para não precisar contar com outros tropeços. Ou empatar, né? A gente está falando aqui sobre possibilidades desse Atlético para amanhã no desafio contra a equipe do Corinthians. Jogo duro que a Itatiaia transmite com a jornada esportiva dupla a partir das 3 horas. Também com detalhes direto do Independência do jogo do América contra o Atlético Goianiense. Natália Fiuza, comentarista Itatiaia, o que você espera desse jogo de amanhã? Qual a sua expectativa para esse Corinthians e Atlético? E qual deve ou deveria ser a escolha do técnico Cuca para esse setor de meio campo? Alan ou Otávio? O Edu diz que acha que vai com o Alan. Eu também acredito que vai. Você falou que acha que vai com o Alan, mas você iria com o Alan? Eu iria com o Alan também. Iria também. Iria com o Alan. E você, Natália, boa noite. Boa noite, Cirilo. Um abraço para você, ao Panzi e a todos ligados conosco na turma do Bate-Bola. Expectativa de um jogo duro. O Corinthians é um ótimo mandante no Brasileirão jogando em Itaquera. Se existe um momento melhor para o Atlético encarar o Corinthians, é esse momento em que o clube não vive mais a expectativa de ter que garantir uma vaga na Libertadores ou nem nada assim. A parte da grana e da posição na tabela de fato importa muito, mas a gente sabe que o Corinthians tende a ter um nível de pressão menor que o Atlético, que chega para jogar a sua vida na temporada nessa última rodada. A temporada toda do Atlético é muito ruim. O que poderia salvar 2022 é justamente a vaga na Libertadores, se uma vaga direta, ainda melhor. Então, expectativa de um jogo complicado. Não acho que o Atlético seja favorito jogando contra o Corinthians fora de casa, mas a motivação extra que tem que existir do lado do Galo pode ser um diferencial para essa partida. Com relação à escalação, eu acho que ele vai com o Alan, mas eu iria de Otávio. Por mais que o Cuiabá tenha sido um adversário muito frágil, não dá para ignorar, né, as características e as dificuldades do Cuiabá na última partida, mas acredito que muito da consistência defensiva que teve o Atlético e do fato de não ter sofrido é por ter o Otávio à frente dos zagueiros. No quesito marcação, consistência defensiva, eu vejo o Otávio hoje à frente do Alan neste momento no Atlético. E pensando o Corinthians um adversário bem mais qualificado, que
que terá Yuri Alberto, terá Roger Guedes em campo, eu iria de Otávio. Acho que o Alan, neste momento, tem deixado a desejar no Atlético, por mais qualidade que tenha, principalmente na saída de bola, na construção do jogo. Mas pensando nas características do adversário, eu manteria uma zaga, uma defesa mais consistente com o Otávio à frente dos zagueiros.